Olá, estudante do primeiro ano, tudo bem com você? Nós estamos na semana 3 do PET 2 do segundo bimestre de língua portuguesa. Hoje nós temos o eixo temático compreensão de texto e o tema é poema parte 1. No nosso dia a dia, lidamos com diversas formas de lirismo. Nesta semana, você vai reconhecer as características formais de um dado poema, analisando as principais ideias defendidas nele. Estão todos animados para mais uma leitura? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui uma breve apresentação. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Então vamos falar primeiro desse sentido conotativo. Nós temos dois tipos de uso da linguagem: o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido conotativo é quando eu utilizo a linguagem figurada, ou seja, utilizo palavras, expressões com um novo significado em determinadas situações e contextos particulares de uso. Por exemplo, quando eu digo assim, Maria está com a cabeça nas nuvens, eu utilizei uma figura de linguagem. Não tem como Maria estar com a cabeça nas nuvens, literalmente, né? Eu quis dizer que ela está distraída, que ela está pensativa. Então, quando eu utilizo a linguagem dessa forma, eu estou usando o sentido conotativo. Temos aqui também os recursos da poesia, né, que são a métrica, ritmo, rima, literação e assonância. A literação é a repetição de consoantes dentro de um verso. E a assonância é a repetição de vogais. Esses recursos, juntamente com a rima, é o que atribui ao poema o ritmo, né? Faz com que esse gênero textual seja melódico, ele apresente ritmo, né? Musicalidade. Então, para saber mais sobre o poema, vocês poderão consultar esse site que foi citado aqui do Brasil Escola. Vamos às atividades. Em determinado momento do conto, o menino que escrevia versos, a personagem protagonista afirma: Isto que faço não é escrever, doutor, estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida. Como podemos perceber, ao escrever, os sujeitos não abordam apenas suas dores, mas compartilham sentimentos e anseios da condição humana. Neste sentido, um poema ou uma canção podem ter um papel além do estético, revelando-se como agentes de emancipação intelectual e estímulo à participação na vida pública, já que permite aos sujeitos acessarem seu espaço de fala. Para refletirmos um pouco mais sobre o assunto, vamos ler um poema de Mel Duarte, escritora, poetisa, slammer e produtora cultural paulistana, que atua com literatura desde 2006. Então, tanto o texto que nós vimos, o menino que escrevia versos na primeira e segunda semanas, quanto a canção de hoje, elas vão expressar aí, compartilhar, né, anseios e sentimentos da condição humana. Então, muitas vezes, quando nós escrevemos, né, nós utilizamos a escrita para isso também, para compartilhar o que sentimos, né, para abordar questões sociais e não apenas para falar de nossas dores, como foi o que aconteceu com o menino que escrevia versos. Então, vamos ver o poema de hoje da Mel Duarte, Minha Condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem.
Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, aqui, como nós podemos observar, ela utiliza uma linguagem metafórica. Quando ela fala, eu não escrevo para incendiar casas, né? Ela não quis dizer incendiar no sentido literal da palavra, de colocar fogo, não é mesmo? Ela está usando aqui uma metáfora. Mas para acender faíscas aos olhos de quem lê, essas faíscas aqui também, acender faíscas, está sendo utilizada na linguagem conotativa, né? Na linguagem metafórica. Ela quis dizer aí para acender na pessoa uma esperança, né? Para que a pessoa tenha uma reação, para que a pessoa reflita sobre o que ela está escrevendo. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Então aqui nós observamos que ela está escrevendo um poema e falando ao mesmo tempo sobre escrever poema, né? Então há a presença aqui da função metalinguística da linguagem, é quando eu utilizo a língua para falar sobre a própria língua. E aqui também ela fala que o papel e caneta são os recursos que ela tem, né, para falar sobre esse problema da questão das mulheres negras. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo me curo. E você, para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar, palavra, transborda? Então aqui ela questiona o leitor, né? Para que ele escreve, né? Muito interessante o texto, né? O poema nos leva a uma boa reflexão. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder as questões? 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideia e sentimento, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. Letra A. No poema lido, qual é a temática abordada? Ela falou sobre o quê? Bom, ela fala, né, a temática abordada é a condição da mulher negra na sociedade. Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Eu lírico na poesia é a pessoa, é a voz que se manifesta ali dentro do texto, porque poesia não apresenta personagem, apresenta eu lírico. Então, a voz que fala no poema, nós damos esse nome de eu lírico. Que relação que há entre esse eu lírico e o assunto tratado aí? Então, como eu falei, ela é uma mulher negra. E a relação que há aí é uma relação de posicionamento, de ir à luta, de manifestar, utilizando para isso os versos, né? É a forma que ela encontra de abordar a temática é a poesia. É através da poesia que ela tem voz. Letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Que figura de linguagem está presente nesses versos? Então, acender faíscas aí significa que ela deseja despertar o interesse do leitor, levar esse leitor a pensar sobre a temática que ela está abordando. E qual a figura de linguagem que está presente? É a metáfora. Letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Então, há sim presença de linguagem denotativa, com sentido real. Por exemplo, nós podemos citar quando ela fala, não escrevo para obter a sua aprovação. Ela está utilizando a linguagem denotativa. Também quando ela diz, não escrevo para matar a fome de multidões. Aí ela está utilizando a linguagem real também nesse verso.
Questão 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Após a leitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Então, como eu falei para vocês, ela está escrevendo o poema e falando sobre esse escrever. Então, ela fala que, olha, escrevo se adoeço e escrevendo me curo. É um exemplo da função metalinguística da linguagem. Questão 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Bem, então aí ela quis dizer o seguinte, que a poesia é capaz de dar voz às pessoas, né? Que as pessoas podem se utilizar do poema, da poesia, da escrita para se manifestar. É um espaço onde elas podem expressar, inclusive, sobre as questões sociais, os problemas sociais que existem na nossa sociedade. E foi isso que aconteceu nesse poema, como nós vimos. Número 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós nos questionando. E você, para que escreve? Use o espaço a seguir para responder a essa questão. Essa é uma questão de cunho pessoal, né? Você escreve? Para que você escreve? Né? Pode ser para expressar sentimentos bons ou ruins, né? Pode ser um espaço ali para expressar mais sobre você mesmo e também pode ser para fazer denúncias, né, de problemas sociais. Então, vocês vão elaborar essa questão pessoal, mas baseando-se no que a gente viu aí, como esse poema, ela utiliza a escrita para falar de problemas, né, de problemas sociais. 5. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. B. Busca na história desvelar outros prismas da representação da mulher negra. C. Apresenta a imagem de uma busca pela identidade racial, pela consciência racial que o cabelo pode trazer. D. Protagoniza o lugar de fala da mulher, que em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade. E. Faz o resgate ancestral de um espaço democrático da fala. Bom, então o eu lírico, nesse caso, nesse poema, ele quer revolucionar o seu próprio cotidiano de outras pessoas, por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Então, seria a letra A. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham sido ajudados, né, com esse vídeo e até a próxima aula.